Bom dia, Breno, tudo bem? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Paulinho e Ayrton e quem está assistindo a gente. Prazer falar com vocês. Legal, Breno. Bem-vindo mais uma vez. Vamos lá, Breno. A gente tem esse anúncio aí, sempre que a gente fala de números em torno dos combustíveis, especificamente da gasolina, gera uma grande preocupação, uma grande comoção pública, dá para falar dessa forma. O que muda agora com essa mudança, hein, Breno? Bom, Ayrton, a partir desse mês de julho, volta a ser, como sempre foi desde o ano passado, né? A integralidade dos impostos federais sobre os combustíveis. A gente está falando do PIS e do COFINS. Ano passado a gente enfrentou uma alta muito elevada dos preços, né, muito rápida e consistente. Então a estratégia do governo federal à época foi tentar reduzir impostos para baixar o preço da gasolina. Isso aconteceu com o ICMS e também com os impostos federais, o PIS e o COFINS. Então, desde março do ano passado, a gente tinha a isenção desses tributos, certo? E ela tinha validade até 31 de dezembro do ano passado. O governo atual, quando assumiu, decidiu prorrogar essa isenção de maneira parcial, né? Ela nos 2 primeiros meses, continuou isento dos impostos federais aos combustíveis e passou em março a serem cobrados de maneira parcial, através de uma medida provisória. Essa medida provisória perdeu a validade agora no dia 28 de julho. Então, isso significa que a partir já do mês de julho, né, passa a valer o imposto integral PIS e COFINS sobre os combustíveis. Então, a gente está falando de tributos que incidem sobre a produção e sobre a importação de combustíveis, gasolina e etanol. Então, realmente, essa previsão do aumento na tributação será de 34 centavos por litro para a gasolina e 22 para o etanol? Essa realmente é a previsão? Exatamente. Esse é o valor que a gente está estimando que os distribuidores vão comprar esse combustível com o valor do tributo acrescido, né? Então, para mensurar o impacto para o consumidor final, depende de uma dinâmica muito local, né? Como é que vai ser o repasse das próprias distribuidoras e como é que vai ser o comportamento dos postos de gasolina na ponta, né? A gente precisa sempre lembrar que a cadeia de distribuição de combustíveis, a gente tem a refinaria e entre a refinaria e o posto de combustível, que é onde a gente compra, a gente tem um agente fundamental que é o distribuidor, né? Que é ele que vai garantir toda a logística de armazenamento e que vai levar esse combustível para o local onde ele é consumido, que, via de regra, é o posto de gasolina. Então, depende dessa dinâmica aí do mercado local. Nos últimos dias, a gente ainda não viu esse aumento registrado nos postos, né? Até porque, na verdade, ele incide sobre a produção e a importação do combustível. Então, a gente pode considerar que tanto as distribuidoras quanto os postos, eles ainda têm estoques, né, de combustíveis que foram comprados anteriormente. Então, não haveria, digamos, uma necessidade obrigatória de haver essa tributação já de imediato. Mas a gente espera que essa semana agora o impacto já vai ser sentido. Agora, esse impacto depende de várias variáveis, além do retorno da cobrança dos tributos federais, não é, Breno? Até porque a gente tem tributos estaduais, outros fatores, como você falava agora, do repasse, não é, feito através de distribuidoras, enfim, até chegar à bomba propriamente dita. Ou seja, é uma previsão, o que o Paulinho passava agora, mas é preciso considerar tudo isso, né, para saber de fato qual será o impacto. Exatamente, a gente tem as margens de lucro desses diferentes segmentos da cadeia produtiva. Nós temos os impostos estaduais, né? A gente teve um avanço na legislação que agora fixou o imposto estadual ICMS no valor único por litro entre os estados, né? Então, isso facilitou um pouco a cobrança do imposto estadual e acabou com aquela guerra entre os estados. E temos os impostos federais. Então, de tal forma que a tributação sobre os combustíveis hoje está na casa de 35%. Quando a gente pega aí o preço da gasolina, é formado por tributo. Óbvio que isso tem um impacto do consumidor final, mas é importante alertar que essa tributação está mais ou menos na média internacional, certo? A gente tem, inclusive, alguns países da Europa, cito aqui a França e a Inglaterra, que tem tributações acima de 50% dos combustíveis, chegando até 60% do preço final.
né? Enquanto outros países, como os Estados Unidos, essa tributação é maior, menor, mais ou menos 25%. Então, a questão é que a gente precisa ter uma tributação equilibrada, dada a característica desse bem, que ele tem a questão ambiental, da poluição, e por ser um recurso não renovável, né? Vem do petróleo, sobretudo quando nós falamos no contexto de transição energética. Todos os países agora estão olhando para a transição para fontes limpas de energia, a questão dos veículos elétricos e outras formas aí de uso de renováveis. Então, na verdade, não é interessante manter um incentivo tributário de maneira permanente, né? A gente pode até fazer analogia lá, aquele tributo do cigarro, por exemplo, que ele é alto, dado os danos que ele causa à saúde. Então, mais ou menos isso que acontece com os combustíveis, tem que ter uma tributação equilibrada, certo? E, obviamente, que isso depende também do poder de compra da população. Se a gente comparar o preço do combustível no Brasil, ele está mais ou menos alinhado com um patamar internacional, talvez até levemente abaixo, né, em termos absolutos. Porém, quando a gente observa em termos relativos, quanto esse combustível pesa, por exemplo, no orçamento de um salário mínimo, o peso é muito grande. Então, a gente tem um problema no Brasil, é que a renda está estagnada. Por isso que a população sente e reclama quando a gente tem essas variações no preço dos combustíveis, seja ela pela mudança no mercado internacional, seja pelas alterações de tributos. Então, a gente precisa ficar acompanhando, mas também observar o fator da renda. Importante que a renda da população volte a crescer, isso depende de retomar o crescimento econômico do país, que está passando aí por dificuldades nos últimos anos, né? Eu diria de um período bastante longo aí de uma certa estagnação econômica, né? A gente cresce muito pouco desde 2015. Agora, esses impostos federais sobre a gasolina e o etanol haviam sido zerados desde junho de 2022. Falando economicamente, essa medida realmente foi positiva para o país? Eu acho que sim, Paulinho, no sentido que a gente conseguiu absorver parte daquele momento mais crítico, né? Ano passado, vocês bem lembram, que a gasolina superou os R$7 por litro nos postos, né? Chegando até próximo a R$8 o litro. Então, sem essa isenção dos tributos federais, o aumento teria sido ainda maior, pressionando mais a inflação e talvez exigindo uma política aí do Banco Central em relação aos juros ainda mais apertada. Então, eu acho que pode ter sido uma medida válida no curto prazo, né? Mas a gente já observa agora no ano de 2023 uma certa estabilização no mercado internacional de petróleo, preço do barril mais ou menos ali na casa de $70, e também a gente tem observado a taxa de câmbio reduzindo, né? O dólar em relação ao real tem caído, a gente tem observado abaixo de R$5 a cotação. Isso também é um componente que define o preço doméstico, dado que parte do nosso consumo vem de importações, né? Então, eu acho que com essa estabilidade no mercado internacional e do câmbio, da situação macroeconômica, permite essa retomada dos impostos sem um grande impacto aí no preço final, dado que o governo também está preocupado com a questão das contas públicas, né? Porque desses tributos vem o financiamento de várias políticas públicas, de saúde, educação, infraestrutura. E aqui mesmo no Rio Grande do Norte a gente observou a dificuldade que foi quando houve a limitação do ICMS, né, um certo estrangulamento das finanças estaduais, e que é uma grande fonte de receita nessa tributação sobre combustíveis. Então a gente precisa olhar pelo lado da receita também, porque diz respeito à execução das políticas públicas. Eu acho que agora a tributação retoma aí para um patamar mais ou menos equilibrado. A gente precisa ver como é que vai comportar o mercado internacional, e o mais importante de tudo é que a renda da população possa crescer, né, ao longo do tempo, para que esse peso dos tributos e do preço do combustível no orçamento seja menor, né, dado que ele está mais ou menos alinhado com a prática e com o que a gente observa em outros países. Acho que seria essa a grande conclusão aí desse momento. Ô Breno, a gente aqui do Rio Grande do Norte vive uma particularidade agora nos últimos tempos, né? Antes ficava todo mundo, né, naquela expectativa dos anúncios da Petrobras. Petrobras anuncia aumento, Petrobras anuncia redução. Agora a gente tem uma outra empresa operando aqui a nossa refinaria. Eu te pergunto diretamente agora, talvez em nome de vários que estamos acompanhando, a gente não precisa mais ficar de olho nos anúncios da Petrobras? Precisa ficar de olho, né? Embora a refinaria não seja mais operada pela Petrobras,
né? Mas a gente tem uma situação que a Petrobras detém 80% da capacidade de refino do país. Então, ela tem refinarias em todas as regiões do Brasil, e essas refinarias elas coexistem com os importadores de combustíveis, que são empresas de logística, muitas vezes são as próprias distribuidoras que importam esse combustível do exterior. Isso tudo combinado com algumas refinarias que são privadas, né? O governo passado teve essa estratégia de venda de ativos da Petrobras, a gente teve a venda da refinaria da Bahia, a refinaria de Manaus e também agora a refinaria de Clara Camarão e Guamaré passa para a iniciativa privada. A ideia é que se você iria colocar uma certa concorrência nesse mercado, nesse segmento de refino. Mas é um pouco difícil a gente vislumbrar essa ideia, dado que são poucas refinarias no país e elas exercem um certo poder de monopólio local, né? É difícil imaginar que a refinaria de Guamaré, por exemplo, vá competir com a refinaria de Manaus, para ver quem tem o melhor preço. Então, simplesmente não faz sentido isso. Ela exerce uma área de influência aqui no Estado. Ela pode competir com o combustível que as distribuidoras compram, por exemplo, de importação ou que vem de uma refinaria mais próxima. Então, esse preço que a Petrobras anuncia não é o preço que vai vigorar em todo o país, é o que as refinarias da Petrobras praticam. Então, isso depende de como os distribuidores vão repassar esse valor e também vai depender do comportamento, da precificação do combustível vendido nas refinarias privadas, né, como é o caso aqui da nossa, que passou a ser operada por essa empresa. Então, são vários fatores que afetam, né? A gente não pode olhar só para a Petrobras ou muitas vezes colocar só o posto de combustível como vilão. A gente tem aí um mercado de distribuição que ele é muito concentrado, né? É importante lembrar que a própria a BR Distribuidora também foi privatizada, né? A Petrobras saiu desse segmento de distribuição. Hoje a gente tem 3 empresas que elas detêm mais de 60% de parcela no mercado de distribuição. Aí pode estar uma das explicações, essa concentração nesse segmento de distribuição, para uma certa elevação dos preços aí, os preços que chegam para os postos de gasolina, né? Então a gente precisa analisar a cadeia como um todo, não só um elo da cadeia. Precisa olhar para a Petrobras, para o refino, para a distribuição e para a ponta, né, da revenda, que é o posto de combustível, né? Então, tudo isso, às vezes, responde a condições que são muito locais, né? Por isso que a gente tem tanta variação de preço. Eu mesmo ontem, circulando aqui pelo estado, observei aí cheguei a observar uma variação de R$1 por litro de combustível, né? R$1 por litro de combustível de diferença de preço e não muita distância, né? Então, é uma diferença considerável. Já falando sobre esse assunto, nosso telespectador Rubens gostaria de saber o seguinte: poderia explicar melhor a disparidade entre valores entre os estados? O Rio Grande do Norte é o que cobra mais valor nos impostos? Tem essa explicação? Essa explicação ela não é mais válida em decorrência da mudança na legislação que eu mencionei, né? Agora a gente tem a chamada monofasia, que o ICMS incide sobre sobre o litro da gasolina num valor fixo, que hoje está em R$1,22. Isso é válido em todo o território nacional. Então, não existe mais aquela situação que o estado A ou o estado B tem uma tributação menor em termos de ICMS. Então, isso não é mais um fator de diferenciação. Essa diferenciação ocorre, conforme eu falei, por questões de logística e por questão da distribuição local do combustível, né? Depende de onde esse combustível ele é comprado pelos postos, né? E é importante notar, não necessariamente os estados onde tem uma refinaria, o combustível vai ser mais barato. Às vezes o estado, como aqui a Paraíba, tem um terminal para receber esse combustível já pronto, mas com condições de logística mais favoráveis, né? A questão de acesso e de estradas que levam esse combustível e a proximidade dos mercados, isso pode influenciar o preço final que chega para o consumidor. Então, às vezes, algumas pessoas reclamam que a gente tem a refinaria em Guamaré, mas isso não significa que o preço aqui é mais baixo, né? E levando em consideração que a grande parte da gasolina é processada aqui mesmo. Então, é muito uma questão de logística e de circunstâncias do mercado local. Ok. Breno Rosa, economista, muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia RN. Eu que agradeço, estou à disposição. Um abraço.